Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta live. Hoje a gente vai falar sobre por que tem que começar cedo na pesquisa, os motivos pelos quais eu entendo que todo aluno deveria já pensar nisso no início, já nos primeiros dias de aula, nas primeiras semanas, nos primeiros semestres. E assim, tudo que a gente vem falando nos últimos dias já são muitos motivos para que tu tenha essa resposta. Muito do que a gente vem falando nos últimos dias já traz essa ideia aí de que a gente vai ganhar muito com a pesquisa. Então, a gente falou sobre a questão de tu ter mais segurança, porque tu vai estudar melhor o conteúdo, tu vai ter mais conhecimento, tu vai aprofundar melhor esse conteúdo, certo? Tu vai te sentir, digamos assim, melhor encaminhado na faculdade, tu vai conseguir escrever melhor, tu vai ter mais tranquilidade na escrita, vai escrever com mais objetividade, tu vai conseguir colocar os teus argumentos de uma forma melhor também. Enfim, tu vai poder melhorar a tua oratória se tu for apresentar um trabalho. A pesquisa, a escrita, a publicação, todos esses pontos estão interligados e eles te trazem muitos benefícios. A gente falou de alguns desses benefícios, a gente vai continuar falando ao longo das lives que nos restam. Então, tudo que eu acabei de revisar contigo, que a gente vem falando nos últimos dias, seriam muitos motivos já, talvez até suficientes, para que tu começasse a pensar nessa oportunidade. Por que escrever? Por que pesquisar? Agora, eu tenho outros pontos que eu quero te trazer, especialmente na live de hoje, já que a gente vai falar de por que começar de uma vez. Por que começar cedo? Por que não começar lá mais para frente, e no meio, no fim do curso, talvez na formatura já, né, depois de formado? Eu sei que muita gente pensa nisso. Só que eu tenho uma percepção ao longo de toda essa minha caminhada de que quanto mais cedo tu começar, mais, obviamente, tu vai conseguir desenvolver as habilidades e também mais oportunidades tu vai ter. Especificamente, então, hoje eu quero te trazer 2 pontos. Por que a Prof. Fran acredita que a gente tem que começar cedo na pesquisa? Por que eu acredito nisso? E por que eu defendo? Por que eu acredito que tu deveria começar cedo na pesquisa também? E o primeiro ponto que tu tem que ter em mente é que, basicamente, existe uma grande dificuldade. A maioria dos alunos tem essa dificuldade e versa justamente sobre o fato da gente não saber a área que a gente vai atuar. A gente tem, sim, muita dificuldade durante a faculdade de encontrar o nosso caminho, de encontrar aquele tema que vai nos fazer ter vontade de estudar. É óbvio que o direito vai ter diversas possibilidades, tu vai ter diversas disciplinas, tu vai ir encontrando isso com o tempo. Mas, assim, eu tenho muitos alunos que chegam no final da faculdade e dizem, professora, não tenho ideia, não gosto de nada ou não tenho compreensão de nada com profundidade para conseguir escolher por aquela área. Simplesmente a minha faculdade eu fiz o que eu podia fazer, mas só o direito, só ir na aula, só comparecer na aula, só fazer prova, só passar na disciplina, não foi algo assim que me ajudou. E agora eu estou aqui, neste momento, perto de começar a minha trajetória profissional, perto de ter que escolher o que eu vou fazer e eu não sei o que fazer. Gente, isso é muito comum. Acho que é mais comum do que a gente imagina. Acontece com a maioria dos alunos. Mas eu tenho para te dizer que a pesquisa pode ser uma boa resposta para evitar esse problema. Ou pelo menos para te dar uma luz sobre o que tu pode fazer, sobre quais são as áreas que tu gosta, sobre as possibilidades mesmo que tu tem. Então, olha só, quando a gente vai chegando mais perto da formatura, eu tenho para te dizer que as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. Eu não sei em qual semestre que tu tá, se tu quiser comenta aí aqui no chat, nos chats, qual é o teu semestre. Eu não quero nunca com isso que tu te sinta excluído porque tu está em tal semestre ou em tal, e eu estou falando que a gente tem que fazer logo. Mas olha, eu te digo que quando vai passando o nosso tempo, assim, a gente está no primeiro, no segundo, chega no sétimo, as coisas vão ficando mais complicadas porque é normal que a gente tenha mais responsabilidades. As pessoas, de forma geral, a sociedade, também espera que a gente tenha mais desenvoltura, espera que a gente tenha tido mais experiências, espera que a gente resolva mais problemas, que a gente tenha mais facilidade e que a gente saiba o que a gente quer fazer da nossa vida.
Eu sei que isso é bem difícil, tá? Então, se tu já está encaminhado aí mais para o final da faculdade, sabe que tu não está sozinho. A maioria de nós passa por isso. Só que quando na faculdade tu consegue ir te organizando, tu consegue ir testando, tu consegue ter um pouco, assim, digamos, de experiência em diversas áreas, tu tem um autoconhecimento muito maior. Tu começa a entender com mais facilidade quais são os temas que têm a ver contigo e quais são os temas que talvez não tenham tanto a ver. Tu tem a possibilidade de errar, por exemplo. Então, eu sempre comento, olha, quando tu tá formando, quando tu é formado, as pessoas te tratam de uma forma diferente e tu mesmo espera um pouco mais de ti, porque afinal, tu passou ali pelo menos 5 anos na faculdade e tu esperava que no final de todo esse esforço, de todo esse momento que tu trabalhou, que tu estudou, tu tivesse melhores resultados. Resultado no sentido de tu soubesse o que tu ia fazer. Infelizmente, não é sempre assim. Agora, gente, eu garanto que quando tu começa a ter esses testes, a provar, digamos assim, lá no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, tu tem muito mais condições de, com tranquilidade, escolher. E assim, escolher no sentido de provar, de testar e de ver se é para ti. Entende o que eu quero dizer? Por que, professora, que eu vou começar a pesquisar no primeiro semestre? Tem tanta coisa ainda para acontecer. Eu vou ficar aqui fazendo festa, sei lá. Pois é, mas o problema, gente, é que isso é uma coisa que eu falo e muitos alunos não acreditam. Às vezes, muitas vezes, tu piscou e o tempo passou. Tu pisca, assim, ó, a gente acha que tem muito tempo, só que tudo passa muito rápido. Aí tem uns que falam assim, professora, rápido? 5 anos demora muito para passar. Eu sofri cada dia de que eu tive que ir na aula, que eu tive que fazer prova. Óbvio que a gente sofre. Só que no final, parece que esse tempo passou voando. E se tu não tem nada para mostrar para ti mesmo, até para os outros, muitas vezes, se tu não fez um currículo, se tu não teve experiências, fica pior ainda, porque realmente passou voando e tu não aproveitou. Passou voando e tu não construiu o que tu precisava, o que tu podia ter construído. Então, quando a gente começa desde o início, a gente tem mais possibilidades. A gente tem possibilidade de provar, de se autoconhecer, de entender o que para nós funciona e o que não funciona tão bem. E aí, quando tu começa no início, duas coisas minimamente podem acontecer. Pelo menos duas coisas podem acontecer. A primeira coisa é tu começar a pesquisar e tu se encantar. Professora, comecei a pesquisar sobre tal tema e aquilo me interessou muito, e eu acho que tem futuro, e eu acho que é legal, eu me vejo trabalhando naquilo, eu me vejo estudando isso por mais tempo, eu vejo que existe como eu crescer nessa área. Legal, gente, olha que incrível. Se tu começar com uma área no início da faculdade e for estudando com tranquilidade, for aprofundando, for buscando, depois de 5 anos, são muito grandes as chances de tu ser um grande conhecedor naquela área, de tu entender muito daquilo. E aí tu vai sair da faculdade com conhecimento que muitos alunos demoram 5, 6, muitos alunos depois de formados, né, já bacharéis em direito, não tem. Imagina 5 anos estudando sobre a mesma coisa, sobre a mesma área. Meu Deus, isso é mais tempo do que um doutorado em direito. Entende dessa possibilidade? Mas também tem uma segunda possibilidade, tem uma segunda coisa que pode acontecer. Minimamente duas coisas, ou tu vai amar ou tu não vai gostar. É possível que tu comece a estudar alguma coisa e tu perceba que aquilo não é para ti. Ai, é chato, não me atrai, eu não tenho vontade de entender sobre isso. Eu achei que ia ser legal, ou foi uma chance que eu tive, foi um grupo de pesquisa que apareceu, foi uma oportunidade que eu tive de escrever sobre isso, porque o professor queria escrever, porque um colega queria escrever. Mas sabe, professora, não é isso. Eu não gostei, parece que não tem a ver comigo. E aí, meu caro, olha a mágica. Se tu tá no início da faculdade e tu não gostou, tu tem toda a chance do mundo de seguir tentando em outra área. Com tranquilidade, sem aquele desespero de que tu tem que encontrar logo uma área, porque é o que costuma acontecer com quem já está perto da formatura. Quando a gente está perto da formatura, a gente mesmo coloca uma carga em cima da gente, a gente quer resolver a nossa vida. A gente estudou, a gente usou, gastou, investiu dinheiro, a gente quer ter o retorno, isso é normal.
Se tu tá no início da faculdade, é tudo muito mais leve, entende? Tu não tem, por exemplo, que acertar de primeira. Não. Comecei a estudar aquele tema lá, achei que ia gostar, mas não gostei muito. Tudo bem. Tu tem tempo para corrigir o rumo, digamos assim. Ah, não deu, não era como eu queria. Tem tempo para errar. Tu tem tempo para ir para outra área, para ir para outro tema. Vários alunos meus falam assim, professora, eu fiz um trabalho sobre tal área, mas não sei, não gostei muito. Fiz, apresentei, foi legal a experiência, porque a experiência em si sempre é muito agregadora. Só que assim, eu quero testar outra coisa. Eu acho que eu vou ir testar, acho que eu vou ir para civil. Eu tentei estudar penal porque eu achei que eu ia gostar. Isso muita gente se engana, viu? Vocês acham que penal é legal? Não é não. Brincadeira, isso é muito pessoal. Mas aí tu vai testar outra coisa. De repente, tu tá fazendo estágio num lugar e tu vê uma matéria e tu começa a te interessar pela matéria. Pega a teoria, começa a pesquisar sobre aquilo. Então, quando tu tá no início, tu tem tempo para testar, para provar, para errar, é tudo muito mais tranquilo, gente. Por que não começar desde já e ter mais tempo para ir ajustando o rumo da tua vida acadêmica, da tua vida na faculdade? Se tu deixa para o final, lembre-se, tu vai ter prova da OAB, muito provavelmente, tu vai ter que fazer o teu TCC, tu vai ter que dar um jeito aí de começar a encontrar um caminho do que tu vai fazer depois da formatura. Um dia depois da formatura é a gente com o canudo e só. Se tu não fez nada antes, olha, o canudo ele pode ser bem pesado, tá? É felicidade, sim, mas um dia depois de toda a felicidade da formatura, vem aquela pergunta de o que eu vou fazer agora? Se tu já previu, se tu já organizou, se tu já planejou minimamente, esse sentimento ele não vem com tanta força. Agora, se tu não fez, se tu não sabe, se tu ainda não sabe nem o que tu gosta, é bem mais difícil, é bem mais complicado. Então, vai por mim. A gente tem a chance de ter todo o tempo de faculdade para ver o que tu gosta e o que tu não gosta. Tem que ter autoconhecer. Tem que saber o que funciona para ti. E muitos não fazem isso, gente. Eu tô falando isso por experiência própria. Na minha faculdade, eu ficava lá que nem uma barata tonta muitas vezes, tentando encontrar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, tentando ver ali como é que ia ser. Testei muito, mas testei menos do que eu deveria ter testado. O que eu percebo é que, como eu não tinha muito rumo, eu, assim, não aproveitei as oportunidades que eu podia ter aproveitado. Então, o primeiro grande motivo, na minha percepção, para a gente começar cedo é porque isso te dá lastro para que tu erre. E esse erro não é algo que vai te impactar muito. Ah, não gostei disso, vou testar aquilo. Ah, vou testar essa outra área aqui. Ah, quem sabe isso aqui? Entende? Entende o que eu quero dizer? Quando a gente não se dá tempo para, sabe, ir testando, entendendo, e conhecendo, experimentando, parece que tem que acertar de primeira, porque aí o tempo fica curto. Eu sempre conto que quando eu comecei na pesquisa depois que eu voltei do intercâmbio, eu já era formanda quando eu voltei do intercâmbio, então eu tinha um ano, eu tive que tomar uma decisão que era me formar com a minha turma sem ter currículo, sem ter experiência, sem ter feito estágio, ou ficar um tempo mais na faculdade para conseguir melhorar essa situação, e eu decidi atrasar um ano da minha faculdade. E nesse último, no fim, eu ia ter um ano, eu acabei tendo 2 anos a mais na faculdade. Foi o tempo que eu tive para agarrar as oportunidades que apareceram e fazer o que eu tinha que fazer e o que eu podia fazer. Gente, eu não pude escolher a área que eu ia pesquisar. Abri um grupo de pesquisa, tinha um professor que ia orientar e felizmente eu me encontrei, foi muito legal a experiência, mas eu tive que fazer aquela pesquisa. Eu não tinha como escolher, vou fazer civil, agora eu vou tentar penal. Não, era o que tinha. Era o grupo, era a chance que eu tinha. Infelizmente, por ter começado muito tarde, eu não tive escolha. Eu tive que fazer o que deu. Infelizmente, eu acho que até consegui me sair muito bem com aquela possibilidade, com aquela chance que eu tive. Mas tu entende que tu não precisa aceitar a única coisa lá se tu conseguir ver antes. Se tu conseguir começar antes, e com calma, e com tranquilidade. Esse é um erro que a gente comete por bobagem, por ignorância, assim, sei lá, parece que a gente está, às vezes, numas nuvens, a gente não consegue ver as coisas acontecer. Agora, quando tu tem esse tempo, tu consegue escolher. Eu ainda acho que eu consegui
dar a volta por cima, porque nos 2 últimos anos eu tive que fazer tudo que eu não tinha feito, mas tu não precisa ser assim. Eu confesso que meus 2 últimos anos da faculdade foram insanos, assim, foram muito intensos, foram muito puxados, não precisa ser tão puxado assim. E aí, gente, que vem um segundo ponto, a gente ia falar sobre 2, né? O primeiro ponto, além de todas as habilidades que tu pode ganhar, é que tu vai ter como encontrar a tua área, tu vai ter como te conhecer e decidir com mais tranquilidade. Mas o segundo ponto é que quanto mais cedo tu começa a olhar para determinada coisa, mais tu consegue ver. Como assim, professora? Gente, quanto mais cedo tu entrar na pesquisa, quanto mais cedo tu começar a te ambientar naquele assunto, tu começar a te ambientar naquela situação, mais cedo tu vai abrir a tua visão, tu vai conseguir enxergar oportunidades que tu não enxergaria, que antes tu não ia nem perceber. Muitos alunos me falam, professora, olha, eu comecei a pesquisar sobre tal assunto e eu comecei a me envolver um pouquinho com isso, e agora eu consigo ver coisas que eu não via. Eu não percebia que tinha um edital lá que podia ser uma oportunidade para mim. Eu nunca tinha pensado em ser bolsista. Eu nem sabia que tinha bolsa para aluno que pesquisava. Agora eu sei. Agora eu sei que tem eventos na minha faculdade. Agora eu sei que existem eventos acontecendo o tempo inteiro. Isso é muito legal da pesquisa, gente. Não existe sazonalidade. Tem evento acontecendo todo mês. Tem revista com oportunidade para que tu publique teu artigo todo dia. Todo dia. Não fecha que nem um concurso público, por exemplo, que tem ou tu faz a prova ali ou tu não faz mais. Não. Tu tem sempre essa possibilidade, sabe? E se tu não tá no mundo da pesquisa, se tu não tá minimamente ambientado com aquilo, é muito comum tu nem perceber. É muito comum a gente nem saber que existe. E isso para mim é o pior. É quando a gente é cego porque a gente não conhece, porque a gente não tem proximidade, porque ninguém nunca nos falou. Eu também pergunto muito para os alunos, vem cá, o que que tu já ouviu na tua faculdade sobre isso? O que que os teus professores já falaram? Já te explicaram sobre pesquisa? Já te falaram tudo que tu pode ganhar? Já te falaram que tu pode participar dos eventos? Sabe o que acontece normalmente? Até os professores falam, gente, vai ter semana acadêmica, escrevam. Só que assim, tu nunca ouviu falar do negócio, tu não sabe o que que é isso. Tu não tem ideia. Como é que tu vai lá te jogar do nada, assim, sem uma boia, sabe? Se tu joga no mar que tu desconhece, é muito difícil. E aí, o que costuma acontecer é que aquela meia dúzia de alunos que já tem esse conhecimento, ou porque na família tem alguém que explicou, ou porque tem um professor que é mais próximo, enfim, são sempre os mesmos que vão lá e fazem. É muito difícil o restante se arriscar. Por que a gente vai se arriscar para algo que a gente não conhece? Difícil, né? Então, é por isso que quanto mais cedo tu começar a se aventurar, as coisas ficam mais naturais. Um primeiro evento, um primeiro trabalho é algo que nos tira o sono. No segundo, vai tirar um pouquinho, mas vai tirar menos. É tudo aquilo que a gente começa novo, começa mais difícil. Mas com o tempo, a gente vai se acostumando. Com o tempo, a gente vai se sentindo mais confortável. E assim também vai ser com a pesquisa. Qualquer coisa que tu começar a fazer, começar aula de violão. No primeiro dia de aula vai ser muito difícil. Eu fazendo aula de alemão também, que tristeza. Se bem que o alemão nunca melhorou para mim, porque eu não insisti. Agora, tudo que a gente começar no início vai ser um pouco complicado. Com o tempo, tu vai aprendendo melhor, tu vai sabendo como lidar. Com o tempo, tu vai tendo mais tranquilidade. Com o tempo, a apresentação não é tão horrível assim. Entende? Agora, se tu deixa para começar lá no final, é óbvio que com mais pressão, que com mais coisa para fazer, que com mais atividades, fica mais difícil. Ah, professora, mas eu tô no 10º semestre, o que que eu faço? Bom, então começa. Fazer o quê? Se é o que tu tem, vai com o que tu tem. Agora, quanto antes tu começar, antes tu vai ver, com mais tranquilidade tu vai conseguir tomar decisões e tu vai aproveitar. Professora, eu não sabia que existia uma bolsa, eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro para poder pesquisar. Pois é, muitos não sabem. Agora, se tu não acorda para isso cedo, muitas vezes tu não consegue mais pegar a bolsa porque tem requisitos, porque tu não tem aquilo que tu precisa ter para poder apresentar, para ser selecionado, entende? O que a gente está falando aqui especificamente, e mais uma vez, é sobre abrir a tua visão,
É sobre uma oportunidade que muitos não conhecem e que eu queria, e eu acho que todos deveriam conhecer. Se simplesmente tu não sabe que existe, tu nunca nem vai atrás. Se tu sabe que existe, tu começa a ter uma pulguinha atrás da orelha. Não, eu já ouvi falar sobre isso, vou pesquisar mais, vou encontrar mais, quero saber mais sobre isso, certo? Eu sou um exemplo de pessoa que começou tarde demais, eu acredito. Ainda consegui dar a volta, mas por ter começado tarde demais, o que aconteceu foi que eu tive que pegar a oportunidade que eu tinha, não tive como escolher. Outros alunos que começam mais cedo podem ir testando. Sabe aquela ideia de que tem que testar na faculdade? Pois é. Tentei isso, não gostei, tentei aquilo, vou trocar. É com tranquilidade, até tu te encontrar. Imagina eu poder testar tudo. Muito bom, né? Mas se tu não tem tempo, tu não consegue testar. Isso a gente tem que ter em mente. E imagina, como eu falei, a possibilidade de tu te encontrar, de tu começar a pesquisar um tema que tu gosta e que tu aprofunda ao longo de anos. Tu vai sair da faculdade com um nível de conhecimento altíssimo naquele tema, certo? Já vai sair podendo dar aula sobre aquele tema. Por quê? Porque tu pesquisou por muito tempo e muito tempo, óbvio, nos traz muito conhecimento, nos traz muita compreensão das coisas, certo? Então, além de tudo que a gente vem falando nos últimos dias, melhor escrita, melhor argumentação, melhor oratória, networking, a questão da gente ter mais segurança, ter mais conhecimento. Além de tudo isso, quando eu falo de pesquisa, eu também estou falando que tu pode te encontrar no direito, tu pode encontrar a tua área por meio do teste mesmo, do gosto, não gosto, e tu vai ver oportunidades que tu não veria. Para mim, gente, esses dois pontos são assim, pouquíssimas pessoas conseguem perceber. O que eu estou te trazendo aqui é uma ideia que eu tive que construir ao longo dos anos. Então, eu estou te dando de bandeja uma visão que muitos não têm e que muitos deveriam ter, para poder aproveitar melhor a faculdade, para não ficar naquele desespero. O que eu percebo que a gente faz muito é ficar preso no dia a dia. A gente não tem visão estratégica do futuro, a gente só pensa ali em passar naquela provinha, a gente pensa em se livrar daquele trabalho. Isso é o mínimo, gente, isso é o mínimo. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é puxado, eu sei de tudo isso. Agora, se tu não conseguir olhar para frente, tu tá indo sem rumo. Tu vai te formar e aí tu vai falar, bom, passei nas provas, fiz os trabalhos, mas e agora? O que que eu faço agora da minha vida? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu consigo fazer, não tem nada que eu sei fazer direito, sozinho, porque faltou um pouco dessa visão estratégica. Então, olha só, o que que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem que começar a pensar. E aí, talvez tu pense assim, professora, primeiro que eu não sei nem que área que eu vou começar. O que eu faço? Eu não gosto de nada ou não tem nada que me atraia. Querido, o que tu vai ter que fazer é determinar. Seja racional. Decide. Olha, tem 50 livros aqui, vou escolher um e eu vou testar esse primeiro. Mas e se eu não gostar, professora? Aí tu troca. Aí tu troca, daí tu vê de novo, aí tu tenta novamente em outra área. O que a gente não pode fazer é ficar pensando, pensando, pensando e morrer na casca, como diz o outro. Tem que decidir, gente, escolhe, escolhe. Algum deles é melhor do que nenhum. Sempre eu vi uma historinha do burrinho, vou contar essa historinha para vocês. Ele estava morrendo de sede e morrendo de fome. E aí, ele tinha que escolher se ele ia para a esquerda, que tinha uma placa dizendo que tinha água a 100 metros, ou para a direita, que era uma placa que dizia que tinha comida a 100 metros. E ele não sabia se ele primeiro comia ou se ele primeiro bebia água. Ele estava morrendo de sede e de fome. E aí? E aí que foi, não conseguiu decidir, não bebeu e nem comeu e morreu ali, esperando para tomar decisão. Gente, decidam. Não deixe de fazer algo porque tu não consiga escolher. Não deixe de fazer algo porque simplesmente talvez possa acontecer isso, ou talvez eu não goste. Para de ter medo. Esse é um problema que nos tranca muito. A gente não pode ter medo. Ah, professora, mas é chato, a pesquisa é difícil, o que que eu faço? Eu tenho medo, eu tenho. Gente, vai em frente. Tudo a gente pode aprender. Acho que eu falei isso todos os dias nessas lives da última semana, né? Tudo tu pode aprender. Se tu não começar cedo, se não agora, quando? Se tu não começar no início da faculdade, vai deixar para o final? Vai deixar para quando tiver cheio de coisa para fazer? Entende? Então, começar cedo é ter a possibilidade de entender o que tu gosta, entender se tu gosta. Pode ser que tu descubra que tu odeia pesquisa.
Pode ser que tu descubra que tu não serve para isso, tudo bem, mas pelo menos tu teve a chance de provar e dizer não é para mim. O pior é quem não prova. Eu estava conversando com uma amiga minha que é juíza, esses dias a gente já fez a live com a Letícia, ela falou, Fran, todo mundo deveria tentar fazer pesquisa, mesmo que depois tu não queira seguir, mas tu tem que ter isso como uma experiência, para que tu possa dizer gosto ou não gosto. Se tu não tem como experiência, como é que vai ficar? Tu vai imaginar que tu gosta, tu vai imaginar que tu não gosta. Isso serve para tudo na nossa vida, certo? Então, olha, ter medo, não saber decidir, isso tudo são coisas, desculpas que a gente cria e que nos limitam. A gente não pode ficar horas pensando, se não tu morre de sede, morre de fome. A gente não pode ficar achando que tem que encontrar de uma vez só. Aliás, o jeito errado de começar cedo na pesquisa é querer encontrar a resposta de primeira. É querer começar a pesquisa com um tema e esperar que ele seja o tema da tua vida. Não, né, gente? Quantas pessoas demoram para encontrar o seu melhor caminho? Quantas pessoas, quando vão casar, têm que namorar com várias pessoas para encontrar o marido perfeito ou a esposa perfeita, como queria? Não espere encontrar tudo de primeira. Pode acontecer, mas se não acontecer, tu respira, tu agradece porque tu teve uma experiência, porque tu sabe que aquilo tu não quer e tu vai testar e vai tentar de novo, até tu encontrar ou, de certa forma, até tu decidir que não é para ti, que tu vai seguir outro rumo. Mas se tu não testar, se tu não tentar, não vai dar. Então, ó, o jeito errado de fazer isso, de começar cedo na pesquisa, é simplesmente querer tudo para imediato. Já que tu começou cedo, saiba que tu tem tempo, que tu tem que aproveitar esse tempo, certo? O que tu tem que fazer para isso dar certo? Tu tem que simplesmente ter essa percepção. Eu vou começar, eu vou dar o meu melhor, porque agora eu escolhi estudar sobre delação premiada. Ótimo, faz o teu melhor, pesquisa, faz o teu trabalho. E se no final tu perceber que essa área não te interessa tanto, tu muda, tu vai para outra. Tu já vai ter tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, já nos coloca num patamar acima. Não vai ser tempo perdido, tudo é experiência. Aqui não tem tempo perdido. Tudo é experiência para que tu te encontre, para que tu faça o teu caminho, para que tu construa. Professora, eu escrevi um trabalho sobre direito penal do inimigo, e eu fico falando sistemas de penal que eu nem sei, né? Só para dar exemplo. E aí, professora, eu publiquei, mas agora eu quero escrever sobre outra coisa, eu perdi tempo. Eu não devia ter feito isso. Não, meu caro. Tu aprendeu. O artigo que tu escreveu te deu substância, te deu conteúdo, te deu experiência para tu fazer o próximo. Então, parem, gente, vamos parar com isso. A gente tem que ir lá, a gente tem que focar em crescer, em ser melhor e saber que tudo se constrói com o tempo. Não vai ser de uma hora para outra que tu vai fazer as coisas. Nada, Roma não foi construída em 2 dias. Sei lá se é esse ditado, mas tu entendeu. As coisas precisam de tempo para acontecer. E aí, já quase finalizando a nossa live, eu quero te trazer de novo mais algumas tarefinhas, que seriam basicamente alguns passos iniciais. Como fazer para começar cedo na pesquisa? Eu, professora, estou no início da faculdade ou não estou? Tanto faz também. Agora, se tu me disser que está no 10º semestre, sempre há tempo. Quais são os passozinhos que tu tem que começar? Primeiro, gente, começa a te ambientar com isso. Significa, começa a pesquisar. A gente vem falando sobre isso há dias. Entra no Google, procura ler sobre o tema, procura ver o artigo, procura entender como é que funciona ali a escrita científica. Te ambienta. Não é ler horrores, não é ficar horas e horas a fio fazendo isso, não. É ter o contato inicial. Tem o primeiro contato. Pega um artigo, pega ali um resumo, vê como é que é, entende? Vai aos poucos. E aí também não te esquece de começar a ler sobre os temas que te interessam. É só assim que tu vai conseguir ter um pouco mais de compreensão. Um dos grandes erros que eu percebo é que os alunos querem que as coisas já estejam na cabeça deles. E, gente, não existe ainda uma forma da gente botar para dentro da nossa cabeça se não for por meio do estudo, se não for por meio da leitura. Então, é tu que vai ter que fazer isso por ti. Te ambienta e busca esses pontos que talvez te interessam. Se na leitura tu vê que já não flui, ótimo, já descarta.
já vai para outro lado, já vai pensando em outra coisa, mas tu não vai ter um tema pronto. É muito difícil tu dormir e no outro dia tu acordar, tem um problema de pesquisa maravilhoso aqui, vou descobrir a resultado, a resposta para a fome no mundo. Não vai acontecer. Tudo é por meio de construção. Tudo é por meio do amadurecimento que a gente tem. E te lembra que no início da faculdade, no início da pesquisa, tu vai sim estar engatinhando. Ninguém espera que alguém no seu primeiro artigo traga uma resposta para um prêmio Nobel, né? Para ganhar um prêmio Nobel. Ninguém espera isso. O normal é a gente ir evoluindo. E um terceiro ponto bem importante é que eu quero que tu pesquise como na tua faculdade estão as oportunidades. Ontem a gente falou de evento, mas hoje eu quero te dar uma tarefa de pesquisar se existem grupos de pesquisa na faculdade. Existe algum grupo de pesquisa que eu possa me inserir? Lembra, tu não precisa ter grupo de pesquisa para pesquisar. Tu consegue sim, aos poucos, ir fazendo sozinho, sem ter orientador. Mas é óbvio que se tu tem um apoio, é muito mais fácil. Então, eu quero que tu pesquise se na tua faculdade tu tem alguma dessas oportunidades. Se tu tem alguma dessas respostas, alguma chance de estar com outras pessoas que pesquisam também. Lembra, sempre que a gente tem ao nosso redor pessoas que têm os mesmos interesses, a gente tende a se motivar, a gente tende a fazer melhor, a gente se sente melhor, a gente tem que conversar. Então, verifique. Acho que essa é a tarefa mais inovadora, digamos, assim, que eu acabei de passar, e que vai fazer com que tu tenha um pouquinho mais de visão. Esse ano, quando voltarem as aulas, ou assim que tiver a oportunidade, eu tenho alguma chance de começar a pesquisar lá na minha faculdade? Se sim, já procura edital, já lê, busca saber como que funciona. Se não, não entre em desespero, tá? Existem possibilidades da gente pesquisar e escrever, ainda que a gente não tenha ninguém ao nosso redor. E de qualquer forma, eu tô sempre aqui falando sobre isso. Aqui tu encontra um ambiente seguro para poder se motivar, para poder se manter firme no teu propósito. Ok, gente? Tarefinhas, então, é começar a te ambientar, mais uma vez, ler sobre os temas que te interessam e já ir percebendo, observando o que tu gosta, o que serve para ti, o que não serve. E, por fim, pesquisar na tua faculdade quais são as possibilidades, o que, que tem grupo de pesquisa, não tem linha, não tem orientador, não tem, não sei. Pesquisa. Quando a gente tem essa ideia, a gente consegue olhar muito melhor, a gente consegue pensar estrategicamente, a gente consegue ter visão da nossa vida profissional. Certo, gente? Eu espero muito que esse conteúdo tenha agregado, que tenha colocado mais umas minhoquinhas. Eu estou criando um minhocário praticamente, né? Porque todo dia são novas ideias, novos pensamentos que eu quero que estejam aí contigo, ok? Não é nada do outro mundo, tudo que eu estou falando aqui é bem tranquilo de se entender, mas eu sei muito bem que às vezes a gente começa a pensar e começa a ver coisas que a gente não via antes, e aí dá tipo uma expansão da mente, assim. É isso que eu quero que tu sinta nessas nossas lives. Ok? Um grande abraço para todo mundo, um excelente fim de semana e obrigada por todo mundo que esteve aqui ao vivo hoje comigo. Um beijão e até mais.